alertou, porque se mostra agora como o único caminho que nós temos. E aí é importante a gente ter só uma noção para finalizar. A greve, ela não é somente solidária. Não é porque a AGU somente está processando a Fazubra, é também por causa disso. A greve é necessária porque ela vai ser o único caminho que a gente vai ter para acumular força e conseguir alguma vitória. Então é isso. Próximo sou eu sou o quinto, viu, gente, inscrito. Daqui a pouco eu faço a leitura aqui de quem está na final da minha fala. Eu vou pro sol porque tá frio, tá tremendo ali. Alguém pisou no seu pé. Trocou o lado agora a dor. Bom, gente, a minha análise desse processo é de que, sem dúvida nenhuma, as análises naquele período que nós suspendemos a greve foi de que estaríamos, se não tivesse nenhum cenário nacional, uma mudança, estaria no mês de agosto voltando ao movimento de greve. Lembro muito bem na fala da Margarete, que está aqui atrás de mim, que ela não tinha dificuldade nenhuma de vir aqui também fazer a defesa em agosto do movimento de greve. O Nano também colocou essa questão, a companheira Lília também colocou essa questão. A questão de buscar um diálogo com o governo, né, suspender uma greve. Já com os fatos novos ocorrendo, além do que nós já esperávamos, decidimos, na nossa coordenação, depois de uma avaliação bem acalorada também, não é porque nós estamos todos juntos lá que nós comemos no mesmo prato, mas a gente temos os debates, ferremos dentro da diretoria e chegamos ao consenso de que teríamos que voltar para o movimento de greve. Nesse sentido, já colocado todos esses prenúncias aí, colocado pelo Paulo, pelo Silnando e pelo Carlinhos. Mas não basta a gente só vir e aderir para a próxima semana o movimento de greve. Nós precisamos sair para a rua. O Stênio está aqui, está de prova. Tanto que foi importante a desobediência dos alunos em passeata do Campo Santa Mônica até a Praça Vilela ali, causando tumulto, a polícia tudo desesperada, CETRAN. Então a gente precisa sair de nossas salas, de nossas casas, dos nossos setores e de fato colocar a greve na rua. Não adianta ficar fazendo vuvuzela lá no MEC, no planejamento, não. Nós temos que colocar a sociedade que nós estamos em greve. Nós temos que nós temos que expor nosso movimento, colocar para a sociedade, colocar na mídia por que está acontecendo a greve nossa a nível nacional. E também, companheiros, é necessário também que nós vamos de todos os setores. A gente sabe que vai ter resistência de alguns companheiros ao retorno da greve. A gente precisa entrar em todos os setores, convencer os companheiros a aderir ao movimento a próxima semana. E a outra coisa também, companheiros, conversando, a gente chega a um entendimento. Precisamos de todos vocês também. Na hora que a gente conversar com os companheiros não virem aderir ao movimento, se possível, fechar a garagem, pôr cadeado. Fechar a garagem. A biblioteca já está fechada. Tá? Isso é tranquilo. Vamos fechar a garagem e vamos fechar setor por setor até convencer os companheiros, porque nós estamos com interesse de defender toda a categoria, nós queremos melhores salários, porque vem uma crise mundial aí, não sabemos se nós vamos aguentar. Então a gente tem que brigar agora, se vier um calote internacional de novo, igual está sendo implementado pelos americanos, nós estamos lascados, porque esse salário que nós estamos não vai aguentar. Então é isso. Na minha fala tem escrito o Stênio, Aline, Carla, Vilmar, Tayane, Ana Elisa, Alberto, Cirley e o Antônio Mão. Alguém mais se inscreveu?
Mas a matéria está toda mesmo Ok. no site da GIS, tá? Vamos lá. Quem é o próximo? Estranho, né? No final, se me liga, me conta o resultado. Eu já sei o resultado. Só você me conta, só para eu poder... Pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu tenho uma avaliação, alguns pontos para avaliar. Eu acho que a gente tem que avaliar junto algumas questões. A primeira questão eu ainda estou naquela de... Queria retomar um pouco a questão da suspensão, porque eu acho que é chave a gente diferenciar aquele momento que a gente entrou em greve, lá no dia 16, no mês passado, para esse momento que a gente está agora, se a gente for retomar. E eu queria colocar que é diferente, porque nesse meio tempo a gente teve uma quebra, a gente teve uma ruptura no processo, e agora a gente está novamente se dispondo. Que bom que agora com todas as forças possíveis, né? Diferentemente também do primeiro momento. Eu não via falas tão inflamadas no primeiro momento como eu vi hoje, né? E isso é bom pra gente colocar, é importante a gente colocar também, porque a conjuntura ela vai se alterando e a gente tem que saber pegar esses elementos de conjuntura que estão mudando. Então teve gente que não defendeu greve no momento imediato como está defendendo agora. Que bom que está defendendo. Fico feliz de estar defendendo, né? Eu queria colocar isso porque nesse processo teve uma ruptura e explica muito bem por que nós não temos 300 pessoas nessa Assembleia de hoje. E por que nós tivemos 300 em 4 assembleias seguidas quando estávamos em greve. E eu queria dizer que esse processo que teve, da UFO especificamente, que outras universidades continuaram, a gente sabe disso, mas a UFO especificamente ter saído no movimento nacional, eu acho que promoveu uma quebra no movimento. Eu acho que serviu para desmotivar companheiros nossos. Eu não tenho dúvida de pessoas que certamente estariam aqui hoje, colegas de trabalho, trabalham no mesmo setor que eu, que vieram na Assembleia de Greve e que não vieram hoje. Na primeira Assembleia de Greve. Por quê? Porque aquele momento da suspensão, a suspensão trouxe o desânimo na categoria. Isso foi ruim e a gente tem que reconhecer isso. Até mesmo para a gente ter força de tentar convidar esses companheiros para retomar com a gente esse processo. E eu queria dizer também que o fato de nós, da UFO, não estar no movimento contribuiu de certa forma para sofrer ataques como esse que está sendo agora na FASUBRA. Porque uma coisa é você abrir esse processo tendo 36 universidades. Outra coisa é tendo quase que todas as universidades em greve. É diferente. A gente, de certa forma, o fato da UFO não estar na greve enfraqueceu o movimento nacional a ponto de receber ataques como esse. E daí que eu queria, e aí para finalizar minha fala, eu queria colocar uma questão. Eu acho que a gente tem que estar na greve, porque a gente tem que entender que tudo bem, temos que ser solidários com todas as universidades, é fundamental, é importante, perfeito. Acho que esse sentimento de solidariedade é fundamental se a gente quiser avançar. No entanto, a gente tem que entender que, como foi dito aqui em fala, inclusive de pessoas que tiveram na reunião com o planejamento na semana passada, de que nesse um mês, até agora, o Ministério do Planejamento não apresentou um número. O Ministério do Planejamento, simplesmente, quinta-feira, se negou a apresentar números. Foi isso que disseram aqui na Assembleia, e foi isso que a gente recebeu de informe também. A gente tem que entrar em greve por causa disso. É porque não foi apresentado nada pra gente até agora. Principalmente. E finalizando, eu queria dizer, e aí eu acho que é fala de algumas pessoas que conviveram nesse processo, que eu acho que a gente só deve sair da greve quando tiver... Porque é difícil, você sai, você compra briga com chefia, não é comprar briga, mas você cria um mal-estar no seu ambiente de trabalho, você cria um mal-estar com as pessoas que frequentam o seu setor, e você volta para a greve sem nada. Então eu queria dizer que, e aí finalizando, queria dizer que dessa vez, e que a gente pense isso para frente também, que a gente só sai se tiver preto no branco. Aline.
Bom, boa tarde, pessoal. Fico feliz em estar em mais uma assembleia. Fico mais feliz ainda pela pauta da nossa assembleia, que é uma pauta de votação do retorno à greve. Por que eu digo que eu estou feliz? Porque, para mim, nós sequer deveríamos ter saído. Porque nós demoramos a entrar, enquanto guerreiros já viam o que nós vimos com um pouco mais de demora. Que esse governo não quer negociar com a gente. Que ele não quer, de forma nenhuma, oferecer o mínimo que nós estamos reivindicando. Porque a gente está reivindicando mais do que o mínimo, não, gente. Carreira, correção de inflação, possibilidade de fazer qualificação e receber por isso, concurso público, isso não é mais que o mínimo que o Estado tem que garantir para uma sociedade. Agora, eu fico feliz também em ver hoje falas que valorizam a Fazubra. Não porque eu seja representante, porque eu sou categoria, como a grande maioria que está aqui na Assembleia. Mas eu acho que quem me representa tem que realmente ser forte. Fico muito feliz. Fiquei muito triste quando vi, numas primeiras assembleias, a valorização dessa instituição e, na passada, a tentativa de descrédito dela. Porque eu tenho comigo um ideal, que é o seguinte: eu posso discordar de você, mas se você está lutando e você me representa, eu vou lutar com você. E fico muito feliz de ouvir essas falas hoje, de saber, nós temos divergências sim, são de rumos de movimento. Por mim, eu valorizo aquele que começou a lutar dia 6 e está lutando até hoje. Esse que está ameaçado de perder o salário dele. E fiquei triste de não poder lutar com ele. Porque quem faz greve, gente, quem já fez uma greve, quem está na primeira vai saber o que eu estou falando. Mas quem já vai saber depois dessa. Agora, quem já fez mais uma greve sabe o quanto é triste você estar em greve e ver seu colega trabalhando. Porque você sabe que o que você conseguiu ou não podia ser maior com ele lutando com você. A nossa história agora é difícil, mas nós todos que estamos aqui e muitos outros que virão para as próximas assembleias, eu acredito muito nisso, vão ter essa visão clara, que só a luta vai trazer essas conquistas para a gente. Então nós precisamos sim voltar e juntar mais forças. Eu tinha visto um indicativo que nós já somos 36 instituições retomando essa greve. Eu espero que a UFO seja a 37ª. Tem até uma informação que são 39. Então, ou que nós sejamos a 37ª, ou a de número 40, mas que nós sejamos mais uma em luta em defesa da nossa categoria, que é o que deve ficar claro aqui. Eu fico muito feliz em ver essa assembleia e chamo mais pessoas a chamar seu colega para voltar para essa greve. Falar, olha, infelizmente a gente suspendeu, mas nós estamos voltando. Nós estamos voltando e é um momento forte. E coloco mais um registro. Desculpa, eu me perdi. Mais uma coisa que eu gostaria de lembrar a todos vocês. Nós vamos retomar a nossa greve, é praticamente a segunda greve na UFO, né? Mas então seja retomada a segunda. E nós vamos ter que retomar também a nossa pauta de reivindicação local. Porque eu estava com aquele grupo que foi protocolar uma pauta lá na reitoria e que o reitor queria que... O reitor foi embora, o vice-reitor foi embora. Eles queriam que nós protocolássemos a nossa pauta de reivindicação local com a atendente, com a recepcionista. Nem com a secretária queria nos receber. E a nossa pauta não foi discutida. Nós temos que voltar a pressionar isso. A nossa pauta tem que ficar clara. Nós temos que defender o nosso direito e o respeito ao trabalhador aqui dessa universidade, o respeito ao hospital, e tudo isso vai ser discutido com mais tempo e clareza agora com a nossa greve. Então, fico feliz se nós tivermos um encaminhamento de retorno. Obrigada. Carla? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carla, como todo mundo já sabe. Eu queria, em primeiro momento, dizer que eu não faço parte de nenhum grupo. Eu não tenho a intenção de competir com os companheiros aqui na próxima eleição. E eu estou aqui como assistente em administração, como técnico administrativo, e estou aqui lutando pelos meus direitos.